Oi! Conforme prometido, hoje vamos falar sobre a temperatura de transição vítrea, temperatura de fusão cristalina e sobre o caráter amorfo e semicristalino dos polímeros, finalizando todo esse bloco com o comportamento térmico. Para começar, vamos falar de definições de duas temperaturas de transição. A primeira delas é a nossa comum e considerada amiga já, temperatura de transição vítrea, que acontece no exato instante em que as cadeias amorfas adquirem mobilidade, passando de um estado vítreo para temperaturas menores do que a TG para um estado borrachoso depois da temperatura de TG. A outra temperatura de transição é a fusão cristalina, que, como o próprio nome já diz, ela acontece quando, no exato instante que começa o desaparecimento das regiões cristalinas do interior do nosso polímero. E aí, para os polímeros, é interessante a gente analisar que a fusão cristalina não vai acontecer numa temperatura específica, ela vai acontecer numa faixa de temperaturas. E vai depender de várias coisas, como o peso molecular, as ramificações e o histórico da amostra. Não dá para a gente falar sobre temperatura de transição vítrea e temperatura de fusão sem falar dele, o gráfico de volume por temperatura. E aí, a primeira coisa que a gente faz é traçar a TG e a TF. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês que é mais uma curiosidade. Mas, em Kelvin, informação importante, a temperatura de transição vítrea ela vai valer 0,5 menos 0,8 vezes a temperatura de fusão cristalina. Ou seja, daí a gente tira duas informações. A primeira é que é uma variação linear e a segunda é que a TF sempre vai ser maior do que a TG. Dito isso, vamos desenhar os nossos três tipos de polímeros. Se ele é amorfo, ele vai passar pela TG e pela TF em cima, exatamente como as cerâmicas. E se ela for cristalina, a gente vai ter a passagem embaixo. Mas os polímeros possuem o grau de cristalinidade, ou seja, existe um intervalo aí entre cristalinos e amorfos, que são os polímeros semicristalinos. E esses polímeros semicristalinos vão ter o seu gráfico no meio, entre cristalinos e amorfos, e vão possuir também tanto a TG quanto a TF. Mas, tá bom. Qual é a diferença entre semicristalinos e amorfos? Como se dá essa relação entre eles? Bem, para falar sobre isso, eu resolvi pegar uma tabelinha aqui. E essa tabelinha é como se eu tiver. Eu sei que eu escrevi ela de cima para baixo, mas eu vou falar de baixo para cima, porque assim vai ficar menos complicado de entender. O que acontece? Quando a gente pega um material semicristalino e a gente esquenta ele de a temperatura de baixa transição vítrea para a temperatura acima da fusão cristalina, ele passa de um estado ordenado para um estado ordenado, mas que se expandiu com o aumento de volume, e daí ele passa para o estado viscoso. Então, o que acontece aqui é simplesmente, mais ou menos, um aumento do volume dele até que essa expansão comece a deformar também a própria estrutura das nossas células cristalinas, fazendo com que ele se torne um líquido viscoso. Quando a gente pega um amorfo, o que acontece? Ele estava no estado vítreo, ou seja, aquele estado que está todo mundo bagunçado, bem amorfo mesmo, entra no estado borrachoso, em que as cadeias amorfas começam a se mobilizar, e desse estado amorfo, depois ele também entra no seu estado de líquido viscoso. Uma coisa importante aqui de citar é que não existe um polímero 100% cristalino. É impossível a gente ter isso, porque justamente essa parte das cadeias amorfas ela é essencial para que ele possa se comportar como um polímero e se esticar e se retrair da maneira que ele consegue, da maneira que é tão característica de polímeros. Mas existem polímeros 100% amorfos. Por fim, vamos falar um pouco mais da temperatura de transição vítrea. Como eu já mencionei em alguns dos monólogos anteriores, ela depende da flexibilidade e da rotação da nossa macromolécula. Mas essa flexibilidade está intrinsecamente atrelada com duas coisas. Uma delas é os monômeros e a outra é a formação de ligações cruzadas. Porque, veja bem, se a gente aumenta o número das ligações cruzadas, a gente prende mais a nossa cadeia, a nossa macromolécula. E dessa maneira a gente diminui a flexibilidade. Mas também, se a gente tiver grupos substituintes muito grandes dos nossos monômeros, a nossa flexibilidade também é reduzida, porque ele não tem mais tanto espaço assim para se movimentar.
Além disso, se a gente tiver o polímero e a gente pegar ele acima da temperatura de transição vítrea, ele vai ter uma alta mobilidade. Ele vai estar num estado, entre aspas, mais líquido. E se a gente pegar numa temperatura menor do que ela, a gente vai ter menos mobilidade. Outra característica importante é que para polímeros 100% amorfos não existe temperatura de fusão cristalina. E, nesse caso, se a temperatura de uso for menor do que a da transição vítrea, a gente vai estar lidando com um polímero rígido. Se ela for maior, com um polímero borrachoso. E se ela for muito maior, a nossa viscosidade ela tende a cair muito até que esse polímero se degrade. Ficamos por aqui com polímeros. Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida, só escrever aqui nos comentários. Agradeço pela atenção. Até logo!